Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos, sem demora, abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Hoje, segundo a providência do Senhor, nós vamos terminar a exposição no livro do profeta Malaquias. Observaremos o último trecho dessa palavra do Senhor ao seu povo, desde aquela época e com ampla aplicação para nós até hoje. Conforme mencionei domingo passado, eu vou ler o final do capítulo 3, a partir do verso 13, e então lerei todo o capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrar-vos-ei da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nós louvamos o teu santo nome e agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos instrui sobre tudo o que nós devemos fazer nesse momento de serviço, de culto ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia, tua graça, tua bondade demonstrada a nós de maneira tão graciosa, ó Pai. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor, então, fale conosco e dê-nos entendimento da tua vontade para nós, como congregação, como um todo, mas também que o Senhor nos dê clareza individualmente, aplicação, ó Pai, para que nós, individualmente, possamos obter de Ti mesmo transformação, renovo, vivificação para as nossas vidas de fé. Nós queremos aproveitar este momento também, ó Pai, para interceder, e hoje queremos interceder pela vida da Ivone, ó Pai, pela qual já temos orado há bastante tempo, ó Pai, pelos pedidos da nossa irmã Célia, e nós queremos intensificar, ó Pai, as nossas orações, pela Ivone que já enfrenta
tantos tratamentos de saúde, tantas dificuldades, e ainda agora vem sentindo de maneira cada vez mais intensa uma tristeza, melancolia sem tamanho, ó Pai. E o Senhor, que tem controle sobre toda a nossa alegria, esperança, ó Pai, é quem pode agir soberanamente e sobrenaturalmente na vida da Ivone. E assim, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame sobre a vida dela da Tua graça, da Tua misericórdia, de maneira a trazer ao seu coração, à sua alma, à sua mente, renovo de esperança e vontade de viver, ó Pai, de se alegrar em Ti mesmo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Lá na minha família anterior, minha mãe e meus irmãos, nós temos um caderno que é famoso. Todos os filhos, se você chegar a qualquer um deles e perguntar sobre o caderninho, todo mundo lá em casa sabe do que se trata. Até hoje isso acontece dessa forma. Esse caderninho é um caderninho que a minha mãe possui, e eu mesmo nunca vi esse caderninho, mas eu sei da fama dele. E eu não sei se outros irmãos já viram esse caderninho, mas ele existe em algum lugar, porque ao longo da história da nossa família, da nossa vida, minha mãe sempre mencionou esse caderninho como um livro caixa, onde ela tem controle de todo o dinheiro que ela empresta para qualquer um dos filhos. Então nós, filhos, temos muito medo desse caderninho. O fato é que às vezes passam meses, até anos, devendo ali uma quantia, seja mínima ou grandiosa, ela jamais se esquece nem mesmo dos centavos. E nós então começamos a acreditar que aquele caderninho realmente existe, e que ela faz um controle absoluto ali de todo o dinheiro que ela empresta aos filhos, que ela entrega, que ela ajuda, e nós então brincamos com isso o tempo todo. E ela diz, cuidado, está tudo no caderninho. Ela não se ofende, pelo contrário, ela nos estimula a nos preocuparmos mais ainda com as anotações que ela faz no caderninho. Eu não sei se na sua família os seus pais te socorreram, te socorrem, ou tem um tio, um parente, e se ele anota, ou se simplesmente ele faz como alguns bondosos que simplesmente devolvem ou esquecem, de propósito, para que você seja realmente abençoado e sinta a alegria de não ter mais aquela dívida. Esse texto de hoje me fez lembrar desse caderninho da minha mãe, porque aqui no verso 16 do capítulo 3, nós temos um termo aqui que foi escrito, que a tradução literal dele me levou direto a essa lembrança. Lá no verso 16 do capítulo 3, já no meio aí do versículo, o texto diz que havia um memorial escrito. Um memorial escrito. Nós temos observado aqui o texto de Malaquias, é um contexto de culto que Deus tem exortado o seu povo sobre culto. E não envolve só o que eles faziam no culto, mas o culto como o ponto alto dessa demonstração de amor, de devoção, de adoração, de reverência a Deus. Ele cobra isso do povo, e o povo do outro lado faz perguntas cínicas, dizendo, Senhor, o Senhor não, parece que não está nos vendo, o Senhor não está nos enxergando, o Senhor não está nos abençoando, é por isso que a nossa vida está assim. E Deus diz, olha, vocês é que não estão cumprindo a parte de vocês. E eu procurei aqui nesses 4 capítulos transmitir para vocês a grande importância do que nós aqui fazemos nesse momento de culto, como algo que em toda a revelação o Senhor mesmo aponta como sendo um momento ímpar na relação que Ele tem com o seu povo, que é o culto. Então tudo na sua vida espiritual desemboca no culto, ou te leva ao culto, e o culto é o momento particular, especial, principal da sua relação com Deus. Portanto, não tem a mesma importância a sua relação com Deus em vários outros aspectos que você possa argumentar, se isso não é refletido aqui, no culto, nesse momento ímpar. E quem
afirma isso, não sou eu, e Deus mesmo, em toda a sua revelação, ele coloca a importância desse momento de culto, e ele vem mostrando isso claramente no último livro do Antigo Testamento, onde Deus definitivamente decide se calar, porque o povo não está se voltando a ele, não está adorando. Malaquias, aqui no verso 16, do capítulo 3, quando ele fala desse memorial escrito, ele está falando aqui de um contexto que se parece um pouco com culto. Ele diz aqui que há um grupo de pessoas que temem a Deus. Verso 16 diz: então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, eles estão reunidos em ajuntamento em algum contexto. E o texto diz em seguida que o Senhor estava observando essa reunião dos tementes, ou dos crentes. E isso me leva claramente a um momento de ajuntamento solene, um momento de culto, uma vez que eu não estou tirando isso fora de um contexto. Está dentro do livro de Malaquias, que trata como um todo do culto. E Deus, então, está observando. O texto diz que Deus atentava, observava carinhosamente, atentamente, sem se desviar, e ele ouvia. É lógico que essas são figuras para entendermos como Deus está atento àquela reunião, onde há crentes que falam uns aos outros, e aqui na tradução nós não temos como trazer com clareza se eles falam a Deus ou se eles falam entre si, mas o fato é que o texto nos mostra que há um ajuntamento, e Deus está atento, Ele está ouvindo. E no texto há uma separação que diz: e havia ali, nesse contexto, onde Deus atenta e ouve, um memorial escrito. Quando eu pego esse termo, memorial escrito, e pego a tradução literal dele, é rolo de lembrança. E antigamente não existiam livros como a gente tem nesse formato ou dessa forma, nós tínhamos rolos, e aquilo eram os livros da época. Então, aqui o texto está falando, olha, tem um livro escrito, ou tem um rolo escrito, e ele é um rolo de lembrança, é um livro de lembrança, é um livro de anotação. E por isso eu me lembrei lá do caderninho, que minha mãe jamais se esquece do que ela anota, do que acontece. Ela fica atenta a quem ela ajuda, o que acontece, como as coisas funcionam, e ela tem ali o livro da lembrança. Ela jamais se esquece do que foi combinado, do que foi dito, das datas estabelecidas, dos valores emprestados. Mas isso é apenas uma ilustração para iniciarmos aqui, para que nós não venhamos a pensar que o livro de Deus, esse rolo de lembrança, ele é um livro de cobrança, como o caderninho da minha mãe. Esse livro que Deus tem, as Escrituras falam amplamente do livro da vida, e ele não é só um livro de cobrança, ele é como se fosse um rol de membros, onde o nome dos tementes, dos crentes, dos salvos estão escritos ali, e nas Escrituras nós temos menções desse livro em vários textos, como Filipenses capítulo 4, Apocalipse por 2, 3 vezes, melhor dizendo, falam do livro da vida como um livro de anotações do Senhor. Tanto que o seu nome está ali, e uma vez ali ele jamais pode ser apagado, então você não perde a sua salvação, porque o seu nome entrou no livro da lembrança de Deus, e Ele jamais vai se esquecer do seu nome, e como é um Deus todo-poderoso, Ele também não te perde desse livro. Uma vez que Ele te colocou no livro, Ele seria um Deus fraco, se Ele, por algum motivo, perdesse um desses nomes, perdesse as páginas, ou perdesse a capacidade de salvar quem Ele intentou salvar e colocar nesse livro. Mas mais do que isso, nesse livro, Deus registra ali, e tudo isso, irmãos, é linguagem para que nós entendamos, não é literalmente dessa forma. Nesse livro, Deus, Ele está atento à nossa relação com Ele. E esse é o ponto que me chamou a atenção de maneira especial aqui, para o fechamento do livro de Malaquias. Eu quero te fazer pensar um pouco mais, para a gente continuar falando disso. Veja, esse é o último livro do Antigo Testamento. Deus está profundamente entristecido, porque o seu povo não cumpriu a parte da aliança. E qual é a parte da aliança dos crentes? Adorar a Deus, viver para a glória de Deus. E isso não mudou para nós hoje. Mencionei há poucos dias que são
são com essas afirmações que começam os nossos catecismos, que são válidos para nós hoje. O fim principal da nossa vida é adorar a Deus e aproveitar isso, usufruir dessa relação de adoração. E eu tenho insistido, e com o embasamento bíblico, alertado vocês que o ponto alto dessa adoração, da sua parte na aliança com Deus, é o culto. E se isso não tem sido vivenciado de maneira muito intensa, verdadeira, em espírito e em verdade na sua vida, é um reflexo de que outras áreas também da sua relação com Deus não estão boas. E isso é muito preocupante, porque Deus encerra aqui o Antigo Testamento fazendo silêncio. Já preguei aqui há um tempo atrás sobre a voz do Senhor, tenho lido com alguma frequência o Salmo 24, que fala da voz do Senhor, mencionado a importância. Deus criou todas as coisas por sua palavra. Cristo é o Verbo. E nós precisamos entender a importância da palavra de Deus, da voz de Deus para as nossas vidas, até mesmo para a nossa existência. Para que o seu coração pulse, Deus está dando ordem para que ele pulse. Para que o sol se ponha e para que haja o raiar do sol, Deus ordena. Deus fala e algo acontece. Ele diz, haja luz, e a luz não pode não existir. Deus, então, ele não é um Deus distante, transcendente, que criou, fez com que o mecanismo das coisas girasse sozinho, funcionasse, as estações, as chuvas, o sol, a vida, cada batimento, e ele se distanciou para outra galáxia. Não, ele é um Deus imanente, de maneira que as coisas funcionam à medida que ele ordena. E a gente precisa pensar nisso, porque ele diz, olha, você trabalha, você vai usufruir a sua vida, eu te dou a vida. Como ele disse, semelhantemente ao homem quando o criou no jardim, diz, é tudo seu e tudo é muito bom. Mas, vem cá, a sua parte da aliança é parar tudo, porque eu criei em 6 dias, então você para e se encontra comigo. Se volta para reconhecer o quanto tudo isso é bom. E eu vou colocar uma regra, não coma daquele fruto, porque senão essa relação vai ser quebrada. Nós vamos nos afastar, e então sabemos que o homem desobedece, ele não cumpre a sua parte, e há essa morte espiritual, esse afastamento. Deus, em sua misericórdia, continua a exercitar com o seu povo essa relação da criação, onde o povo deve parar um dia e se voltar para essa providência, onde a voz do Senhor te dá vida, faz com que você seja quem você é, e que você continue a respirar, a viver, a se relacionar, a ter consciência da sua própria existência. Ele ordena que cada sinapse no seu cérebro aconteça, e ele tem controle de tudo isso. E isso é maravilhoso demais. Mas ele diz, a sua parte nessa aliança é parar e se voltar, e eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que você me adore, mas eu quero que você me adore em espírito, verdadeiramente, baseado na minha vontade, na verdade, e você faça isso de maneira sincera. Para tudo e se volte para mim. O povo não fez e Deus então se calou. Por 400 anos após a última palavra que você lê aqui no capítulo 4 de Malaquias, e é a palavra maldição, Deus se cala. Deus se cala por meio dos profetas que ele há tanto tempo comissionava para anunciar a sua voz e exortar o povo. Hoje pela manhã, na escola dominical, na classe de jovens e adultos, vocês pensaram ali um pouco sobre disciplina como uma das marcas da igreja. O Técio mencionou a primeira coisa, Deus disciplina filho. Você é filho, e porque você é filho, você é disciplinado. Se você não é disciplinado, você é bastardo, você está no mundo solto. Você não tem quem olhe por você. E entenda, Deus tem filhos, e ao longo do Antigo Testamento, ele usa profetas para anunciar a voz de um pai amoroso, que chama os seus filhos para que eles se corrijam.
Aqui no texto de Malaquias, ele sempre coloca o se. Ele diz: se vocês mudarem, se vocês se arrependerem, se vocês mudarem de atitude, então eu vou abençoar vocês de novo. Então nós vimos no último trecho aqui, antes do verso 13, do capítulo 3, quando ele diz: tragam os dízimos, mostrem a vossa adoração em atitude. E aqui ele já tinha evoluído, ele estava falando de atitudes que muitas vezes para nós são muito difíceis. Você pode vir para a igreja, cantar, orar, separar, como alguns dizem por aí, de maneira errada: eu vou separar o dízimo do meu tempo. Eu vou lá no domingo e passo um tempinho, isso é o dízimo do tempo. Não, isso não é dízimo do tempo não, isso é obrigação sua de crente. E você não separa só 10%, deveria dedicar muito mais a isso. Mas você vem e faz isso, mas aí quando se toca no assunto de dízimo, parece que é mais difícil. Às vezes a conversão do bolso ela é muito mais complicada do que a conversão do coração, mas uma só reflete que há um grande problema na outra. E Deus diz: provai-me nisso. Vocês estão reclamando, mas vocês não estão fazendo o mínimo da parte de vocês. Nem algo histórico em toda a nação, para que haja continuação e mantimento da minha casa, o sustento da minha causa, vocês não estão fazendo. E esse povo então continua a reclamar. E aqui no verso 13, tendo entendido esse memorial e o contexto aqui, eu quero separar, para que nós não fiquemos aqui muito tempo como eu gostaria. Eu quero separar aqui alguns versos para tentar ser um pouco mais objetivo para você. Aí, com a sua Bíblia aberta, observe o texto a partir do verso 13, no capítulo 3. O verso 13, 14 e 15 fala dessas pessoas que só murmuram. Então, chama aí na sua Bíblia 13, 14 e 15 do capítulo 3 de murmuradores, reclamões. Esses que só dizem: Deus é injusto. Deus abençoa o ímpio, o perverso, mas não abençoa o seu povo. Eles são cegos, porque a murmuração cega a pessoa. O verso 16, 17 e 18, o texto está falando dos tementes, ou crentes, aqueles que têm temor a Deus. E veja que verso 16, 17 e 18 não estão mais reclamando, não estão chamando Deus de injusto, pelo contrário. É aqui no verso 16 que eu mencionei que há uma reunião de crentes, eles estão falando uns para os outros e Deus está tentando. Deus ouve os tementes, os crentes. Deus então diz que vai fazer algo com esses que são os tementes. Deus está preparando algo. E os versos 1 a 3 do capítulo 4 é algo que Deus diz: vocês verão a justiça da qual vocês tanto me acusam e tanto reclamam. Verso 1, 2 e 3 do capítulo 4, Deus coloca os murmuradores e os crentes, os tementes, numa situação onde ele diz: é nesse grande dia que eu estou preparando e que vocês vão ter plena e absoluta certeza e convicção de que eu sou justo e que o ímpio recebeu o seu julgamento de maneira correta e o temente também recebe o que lhe é devido. E então, a partir do verso 4, 5 e 6 do capítulo 4, ele apenas deixa aqui uma última palavra no Antigo Testamento dizendo: olha, o início desse dia, desse juízo, já foi definido, já foi lançado. É como se Deus dissesse: olha, já está escrito lá no meu livro. Não tem possibilidade desse dia não acontecer. Ele vai acontecer. E vocês verão. E o que vocês têm que fazer enquanto isso não acontece? O verso 4 do capítulo 4. Guardem a minha lei. Me cultuem. Façam o que foi estabelecido nos meus estatutos e juízos. É o que ele diz. Lembrai-vos. E aqui, irmãos, eu sempre que vejo essa palavra, especialmente no Antigo Testamento, eu menciono para vocês. É assim que começa o 4º mandamento. Lembra-te do dia de descanso. E Deus diz: lembrai-vos. Não se esqueçam, isso esteja sempre presente na sua mente. Lembra-te. Moisés foi quem recebeu ali a lei moral de Deus no Monte Horebe, e isso foi anunciado a todo o Israel, não só aquele povo judeu daquele tempo, mas todo o Israel de Deus.
E Deus está falando, eu estou falando dos meus estatutos e juízos, da minha palavra, da minha vontade para vocês. E então vocês verão se cumprir tudo isso. E ele menciona aí algumas coisas. Separando dessa forma, deixa eu mencionar algumas coisas muito importantes aqui, primeiramente vendo sobre os murmuradores, onde eu gostaria que você estivesse procurando se identificar aqui. Diante de tudo que eu já disse até aqui nesses 20 minutos iniciais, você acha, sinceramente, não diante de mim, mas diante de Deus, que você está no grupo dos murmuradores? Deus não me abençoa. Deus não tem me dado o que eu preciso. Eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, mas parece que Deus não quer me abençoar. Ou você está no grupo dos tementes, a partir do verso 16. Aqueles que adoram a Deus sinceramente e que, assim como o texto lá da nossa liturgia, onde o apóstolo Paulo menciona que recebeu a provisão do Senhor por meio da igreja de Tessalônica, e ele então diz, o famoso versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar, eu posso enfrentar todas as coisas porque o Senhor é meu pastor e Ele me dá o que eu preciso. Ele me fortalece na circunstância que eu tiver. Identifique-se como um murmurador ou como um temente e então pense no grande e terrível dia do juízo, como ele diz aí, ou dia do Senhor, que será o grande e terrível dia de juízo para os murmuradores, os ímpios, os injustos verdadeiros, mas que será o grande e belíssimo dia do raiar do sol da justiça para os tementes. Deus já lançou parte desse texto do capítulo 4, já aconteceu. Nós estamos aqui no verso 4 do capítulo 4, procurando guardar a lei, até que se cumpra o verso 1 e 2 do capítulo 4. O grande e terrível dia do juízo, que para nós será o grande dia do sol da justiça raiando sobre nós. Vamos pensar aqui nas formas que Deus argumenta com o seu povo. Esse povo reclamando, como muitos de nós fazemos, e eles faziam, Deus diz, olha, as palavras de vocês são muito duras para mim. E entenda por que é dura. Por que Deus fala dessa maneira? E aqui me faltam palavras para definir o quanto Deus está profundamente entristecido. E para que você entenda o nível da profundidade do entristecimento de Deus aqui, eu vou te lembrar aqui o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, onde surge ali um pecado que é imperdoável. Naquele pecado, que nós conhecemos como blasfêmia, é quando você atribui algo do inimigo, do Satanás, a Deus. Aquilo é chamado de blasfêmia. Quando você chama o absoluto justo Criador de injusto, você está atribuindo algo que é impossível de pertencer a Ele. E o povo aqui está atribuindo a Deus, o verdadeiro justo, de ser completamente injusto. E ele diz, as vossas palavras foram profundamente duras para mim. E o povo cinicamente faz uma pergunta que Deus mesmo está dizendo, vocês dizem para mim, o que nós temos falado contra ti, Senhor? Eu não sei o quanto você fica irritado com cinismo. Quando alguém fala algo, conta, fala mal de você, e inventa uma série de coisas, e quando você vai conversar com ela, ela diz a você, o que eu fiz? E Deus diz, eu estou profundamente entristecido com vocês, porque vocês estão falando contra mim, me chamando de injusto, e o povo de Deus, murmurador que diz, o quê? E Deus, por ter o memorial, o livro da anotação, o livro da vida, ele diz, vós dizeis, inútil é servir a Deus. E eu quero lançar 2 princípios aqui. O primeiro deles é, não tenha medo de questionar a Deus. Você pode questionar a Deus. Vários salmos fazem isso, só faça isso da maneira certa.
A sua vida está ruim, você está se achando injustiçado, você está sofrendo, já deu, você não está dando conta mais. Fale isso com Deus, você tem todo o direito, você é filho dele. Olha para os Salmos, quando o salmista diz, Senhor, até quando? Até quando? Faça isso. Questione e chore diante de Deus. Diga, Senhor, eu não dou conta mais. Até quando? Por quê? Como? O que o Senhor quer? Questione. Você pode questionar a Deus. Só não chama Ele de injusto. Não chama Ele de um Deus cego. Não chama Ele de um Deus maldoso, porque Ele não é. Tudo que Ele fala é verdade. Tudo que Ele fala é justiça. E Ele é todo amor. E Ele é todo bom. Até mesmo quando você está passando por coisas que você acha que não merece, Ele continua sendo bom. E essas pessoas diziam, é inútil servir a Deus. E aqui eu lanço o segundo princípio que nós precisamos aprender. Servir a Deus, irmãos, não é, de maneira nenhuma, garantia de sucesso nesse mundo. Isso eu acho que vocês já estão bastante acostumados em ouvir. O grande problema é quando você tem uma vida com Deus, ou uma vida de igreja, e você acha que então você vai receber todas as bênçãos desse mundo. E então, você corre um sério risco de falar isso aqui. Porque você olha para as coisas que você não tem e diz, Deus não me dá nada. É inútil servir a Deus. Mas quem disse que você serve a Deus para ganhar as coisas? É nesse sentido que aquele povo, como murmurador, estava dizendo, a minha vida é reclamar mesmo, porque eu não tenho as coisas todas. Olha para o ímpio, ele tem muito mais do que eu. E então vem o pastor Diogo toda semana e diz para você, não olha para o lado, olha para Cristo. Seu parâmetro não é a outra pessoa, seu parâmetro é Cristo. Você foi salvo pela graça, pela misericórdia, olha para Cristo. O que Ele viveu, suportou por você. Então você vai dizer, eu tenho muito mais do que eu mereço. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. E aqui, quero te levar lá para o verso 4 do capítulo 4. Deus diz, vocês vão continuar guardando os meus preceitos. O murmurador está dizendo, não adianta nada guardar os preceitos. E aqui, veja, você crente murmurador, muitas vezes você tenta negociar os princípios bíblicos, os preceitos, os estatutos do Senhor. Você é crente, você gosta da ideia de ser crente, você acha lindo e maravilhoso criar os seus filhos na igreja, trazer na escola dominical, mas aí quando a gente estuda todo o texto bíblico e diz, olha, não se deve fazer isso aqui, você diz, mas isso é bobeira. Radicalismo. Deus vai se importar com isso nada. Aí eu vou ter que falar com vocês, igual eu já escutei de alguns médicos. Quem aqui estudou aqui mesmo? É assim, porque é assim. Guarda os preceitos do Senhor. Não tenta negociar quando isso te atingir de alguma maneira. Essas pessoas reclamam e olham para os injustos, para os ímpios e dizem, no verso 15, os que cometem impiedade prosperam. Então o foco do murmurador é ter prosperidade. Cuidado com a prosperidade. Ou cuidado com o desejo da prosperidade. A prosperidade ela não é ruim. E eu preciso que você me entenda claramente. Eu não sou contra a prosperidade. Eu quero que você seja muito próspero. Eu estou falando de dinheiro mesmo. Prosperidade em vários aspectos, mas também em dinheiro. Eu quero que você seja próspero. E não queira que, porque eu sou pastor, eu não seja próspero. Eu não quero ser próspero. Eu quero ser próspero também. Prosperidade não é pecado. Mas não baseie a sua alegria, a sua vida em prosperidade. Porque a salvação, a bem-aventurança, a alegria, a felicidade, a esperança, a família, a estrutura emocional, são coisas que são muito mais valiosas do que prosperidade. Então, quando eu digo supervalorizando outros aspectos, eu não estou dizendo que esse aqui é pecado. O problema é que o murmurador, ele olha para a prosperidade do ímpio e ele diz, eu não sou abençoado. Você é abençoado sim. O seu parâmetro é que precisa ser corrigido. Mas para a gente caminhar mais, então vamos olhar aqui os tementes. Verso 16, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Eu já falei bastante desse versículo, eles estão num contexto de reunião. Deus está atento a eles. Por quê? Primeiramente, Deus está sempre atento à adoração, porque a adoração do povo em ajuntamento solene é o momento de particular relação de Deus com o seu povo. Não fosse assim, Deus não tinha estabelecido, por exemplo, e é apenas um exemplo, o tabernáculo no deserto. Eu já mencionei para vocês. Imagina o trabalho que era montar e desmontar aquilo tudo. Lá no deserto, numa viagem de 40 anos, de um povo de dura cerviz. Mas Deus fazia questão
Montem o tabernáculo. É ali que eu vou manifestar a minha presença de maneira especial. Eu quero que vocês se ajuntem num momento em solenidade, em reverência, para me cultuar. E vocês vão colocar as cordas desse tamanho, o castiçal desse lugar, a bacia daquele lugar, aquilo daquele jeito, e Deus descreve em centímetros como que Ele quer que seja feito tudo que envolve o culto a Deus. E tudo aquilo estava sendo milimetricamente medido e descrito, porque Deus está mostrando, eu sou um Deus perfeito. E eu quero que vocês me adorem com toda a dedicação. Entendam, eu não tenho defeito. Eu não gosto das coisas desorganizadas e mal feitas, então procurem fazer isso com toda seriedade. E aquilo, irmãos, já coloca para nós, entre outros textos e vários ensinamentos, colocam a Bíblia como o princípio que regula o culto. Eu não posso fazer culto do jeito que eu quero fazer culto, do jeito que o meu contexto cultural me diz que deve ser um culto. O culto que, se eu não fizer desse jeito, as pessoas vão ficar cansadas, dentro de um contexto de modernidade, as pessoas não vão querer mais cultuar e a igreja vai ficar vazia. Existe um princípio que regula o culto, e esse princípio é a Bíblia. A Bíblia é o princípio regulador do culto. Eu não faço coisas que estão além, e nem deixo de fazer, ou aquém da Escritura. Eu faço o que Deus prescreveu, porque Ele é um Deus perfeito, e Ele tem seus propósitos perfeitos, o seu pensamento altíssimo, e Ele estabelece algo que Ele quer receber, e é um serviço. Se você olhar rapidamente aí no verso 18 do capítulo 3, a última palavra que tem aí é serve. Essa palavra está repetida 2 vezes aí nessa última afirmação. Deus está falando aqui, eu sei a diferença entre o justo, o que serve a Deus, que apresenta um serviço a Deus, e o que não apresenta um serviço a Deus. Por isso você tem um princípio que regula o serviço que você faz a Deus. O patrão estabelece o serviço que o servo deve fazer. E Deus, então, requer de nós, não uma adoração criativa de acordo com a sua vontade e humor. É um serviço que você presta a Deus em adoração, porque Ele é Deus. Então, os tementes, eles estão reunidos, Deus está atento a isso, e Ele tem ali o livro da lembrança, o rolo da lembrança, o memorial escrito, que é o livro da vida. Temos outros textos que nos dão a amplidão desse livro, já mencionei aqui para vocês, e Deus então diz, esse povo que eu observo, que eu fico atento, que eu ouço, que eu vejo a adoração, veja verso 17 do capítulo 3, eles são algo para mim. Eles são um tesouro particular. E essa expressão tesouro particular, ela é repetida com algumas palavras sinônimas, mas em todo o Antigo Testamento. Quando Deus entrega a lei, essa lei que Ele faz menção aqui no Monte Horebe, Ele diz, esse povo é um povo de propriedade exclusiva minha. Toda a terra é minha, mas esse povo aqui é diferente. Quando Deus está fazendo essa menção de particular tesouro, Deus está falando exatamente isso. Eu sou o Criador soberano, eu criei todas as coisas, então tudo me pertence, tudo é meu, foi eu que fiz. No entanto, eu tenho um livro, e nesse livro eu anotei ali os que são exclusivamente e particularmente meus. Quando Deus está falando isso, a ideia aqui em torno de um povo de propriedade exclusiva é Deus dizendo assim, olha, ninguém toca em vocês se eu não deixar. Nada acontece com vocês se eu não determinar. Ninguém pode fazer mal a vocês se eu assim não permitir. Então, Deus está dizendo, vocês estão debaixo de toda a minha asa, do meu amor. Vocês são a menina dos meus olhos estão focados em vocês, porque vocês estão no meu livro. Então, vocês falam, eu escuto. Meu olho está voltado para vocês. E essa imagem, ela é riquíssima, eu amo essa imagem nas Escrituras, no Antigo Testamento, que diz que Deus, Ele é como se Ele estivesse o tempo todo com os olhos fitos em você. E a gente que é crente, às vezes fica com aquela ideia de que, igual Adão e Eva, né? Eu já mencionei isso aqui 2 vezes, a gente pega uma folhinha de figueira e vai ali para trás de uma árvorezinha tentando esconder de Deus quando a gente peca, como se Ele não pudesse ver. Deus diz, olha, eu anoto tudo, porque vocês são meus, vocês são propriedade particular, vocês são tesouro para mim, e eu estou preparando algo para vocês. Vocês estão apresentando o serviço de culto e eu estou preparando algo para vocês. Não fiquem aí desanimados, enfadados, olhando para o mundo caído, que o ímpio está rindo e está saudável, porque eu estou preparando algo.
E veja, irmãos, às vezes, eu vou usar aqui uma ilustração para tentar, de alguma maneira, melhorar essa visão. Quando você vai fazer uma surpresa de aniversário para alguém, às vezes, você nem lembra, né? Não dá parabéns, você finge que esqueceu, e a pessoa fica ali aflita, ninguém vai lembrar do meu aniversário, e ela está preparando uma super surpresa para você. E você fica assim, poxa, ninguém gosta de mim. Deus está falando assim, vocês estão olhando aí para o lado, eu estou fazendo algo grandioso para vocês. Então assim, não fica olhando aí, não fica enfadado, faz o que eu estou falando, só faz. E quando você está preparando uma surpresa para alguém, se você não prepara, começa a preparar, é muito legal. E quando você está preparando, você fica assim para a pessoa, não, só faz o que eu estou falando. Não, mas por quê? Quem que vai? Onde que é? Não pergunta não, só vai. E Deus está falando assim, não fica perguntando não. Eu estou preparando algo grandioso, e ele começa a descrever isso no verso 17. Ele diz, naquele dia que eu preparei, já está preparado, diz o Senhor dos Exércitos, eu poupá-los-ei. E aí, por isso, aqui, essa expressão poupá-los-ei, ela nos leva lá ao verso 5 do capítulo 4. É o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia, irmãos, ele será uma mistura muito grande de coisas, segundo as descrições das Escrituras. E ele, de fato, vai ser um dia terrível. Alguns autores usam uma palavra que eu acho que descreve bem, e às vezes a gente faz uma alusão errada, mas aquele dia vai ser catastrófico. Nada pode trazer para você a imagem real do que vai ser aquele dia. Só que essa imagem terrível, ela nos traz uma alegria, uma esperança, porque Deus diz assim, vocês são meus. Então aquele dia terrível, vocês estão sendo pinçados e vocês vão ver tudo de cima. Vocês vão ser içados, vocês vão ser levados. Então vocês vão ser poupados do aspecto terrível daquele dia. E então vocês aqui de cima vão olhar lá para baixo e aí vocês vão ver a diferença. Aí vocês vão ver que eu sou justo e que eu dou o devido julgamento para o injusto. E que você sofreu aí um pouquinho, passou algumas dificuldades, mas estava dentro do plano. Porque você é meu, você é propriedade minha, eu estou com o olho em você, não vai acontecer nada com você que eu não queira. Então ele inicia o capítulo 4 dizendo, então vem esse dia. E esse dia ele arde como fornalha. E aqui a gente tem exatamente as duas imagens. Os murmuradores, ou os perdidos, e os tementes, os crentes. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Aqui é cinza, resto. O dia que vem vai queimar tudo, e eles vão ser completamente abrasados, queimados, derretidos, de sorte que não fica nem raiz nem ramo. A ideia aqui da raiz do ramo é para dizer assim, olha, não tem mais como brotar, não tem mais como nascer de novo. É um fogo tão intenso que não sobra nem raiz para depois da chuva brotar, não tem jeito. Eles vão ser completamente derretidos. Só que aí, lendo outros textos, a gente percebe que eles são derretidos, mas não são consumidos, né? Não tem fim aquele sofrimento, que começa aqui, no dia do juízo. E para vós outros, verso 2, que temeis o meu nome, então esse grande dia vai ser diferente, porque nesse dia nasce o sol da justiça trazendo salvação, nas suas asas. E vocês, olha a alegria dos tementes, vocês vão sair, vão saltar como bezerros que são soltos da estrebaria. Olha a alegria do povo de Deus. O Salmo 1, ele traz um pouco dessa imagem, e é belíssima ali no Salmo 1, porque ele diz assim, a congregação dos justos se levanta. E essa congregação é como se formasse um tribunal, e ela se levanta. É como se no dia do juízo, Deus surge, e então todo joelho dobra, toda língua confessa, Ele é mesmo o Senhor Deus. Só que você que é temente, o seu joelho se dobra porque já se dobra agora. Então ele se dobra voluntariamente. O ímpio tem seu joelho quebrado, ele cai. Só que aí a congregação do justo se levanta, continua adorando e exaltando a Deus e se ergue, é suspensa. E agora essa congregação que forma esse tribunal julga o ímpio. Faz parte dos juízes. Por isso o apóstolo Paulo tem nos ensinado ali na carta aos Coríntios, irmãos, vocês têm a mente de Cristo, vocês podem julgar todas as coisas aí. Vocês inclusive vão participar do julgamento
no dia do juízo. Então vocês fazem parte da congregação dos justos, do tribunal dos justos. Então nós sempre, irmãos, estaremos reunidos em assembleia para coisas importantes em nome do Senhor. E no dia do juízo ele diz, nasce o sol da justiça para vocês, e vocês então vão ver ali o restolho. Não fica raiz nem ramo, os perversos vão ser completamente destruídos. E aí o verso 3 diz, eles serão pisados. Textos bíblicos falam que nós pisaremos, e textos bíblicos falam que o Senhor Deus pisará sobre eles. A ideia é de que eles estarão sempre por baixo, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Então Deus diz, olha, esse dia já está lançado, o sol da justiça vai raiar, e aqui essa imagem, em outra oportunidade, gostaria de dedicar mais tempo para falar sobre o sol da justiça, um dos nomes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trazem essa luminosidade, essa completude de luz que ilumina todas as trevas e surge trazendo algo maravilhoso nas nossas vidas. E só para fazer uma rápida menção aqui, algo acontece conosco hoje, nessa vida, aqui, nesse corpo, na nossa relação com o sol. O sol, ele influencia o funcionamento de várias coisas no nosso corpo, e de produção de hormônio, serotonina, vitamina D. Ele tem uma ação direta na produção da melatonina, que tem a ver com o nosso sono, mas que só produz à noite. Mas então, de manhã, quando surge a primeira luz, essa melatonina se transforma em serotonina, e é uma série de coisas que acontecem no nosso corpo, que, de fato, às vezes, quando você está num lugar que só neva durante muitos dias, só chove, fica escuro, você começa a ter um entristecimento. Mas quando então vem um ensolarado, um dia claro, parece que aquilo age no seu corpo, e isso é fisiológico, é científico, você pode analisar isso no seu corpo, e o sol tem essa influência, e Deus usa essa imagem do sol como aquele que surge no dia do juízo, e ele tem um efeito de alegria no nosso corpo, que ele é absoluto, ele é pleno. E no dia oportuno, eu com toda essa empolgação vou poder falar para vocês do sol da justiça que surge. Mas o fato é que aqui no dia do juízo, o sol surge, nós ficamos, essa imagem um pouco engraçada e bastante bela, saltando de alegria, e então o julgamento dos perversos, porque ele é o Senhor e vai estabelecer a sua justiça. Então, o que acontece aqui? Já mencionei o verso 4 do capítulo 4, o que nós temos que fazer até que se chegue esse dia? Vai cultuar a Deus, você vai lembrar dos estatutos do Senhor, você vai se voltar a prestar um serviço de culto ao Senhor. Mas aí, veja o verso 5, o que já aconteceu? Porque eu falei no início que tem partes do texto que não aconteceram, o dia do juízo, mas tem parte que já aconteceu. Verso 5, eu vos enviarei o profeta Elias. Veja bem, isso não é o último livro do Antigo Testamento? Elias não está lá atrás? Como assim ele vai mandar Elias? Elias aqui, irmãos, isso tem vasta explicação no Novo Testamento. Elias aqui é João Batista, não que seja o próprio Elias, mas um profeta que vem com o poder e toda essa responsabilidade que tinha Elias. E por que ele usa Elias aqui? Isso perguntam para Jesus, lá no Novo Testamento, e ele explica. É porque Elias, ele é a figura que representa os profetas do Antigo Testamento, por ser aquele considerado o maior de todos os profetas, aquele que subiu aos céus. E então ele diz, eu vos enviarei um outro profeta. Eu vou me calar, vocês não estão apresentando serviço de culto, não estão fazendo a parte de vocês, mas eu já preparei um dia. E um pouco antes desse dia, vai chegar aí no meio de vocês o profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias é João Batista. E João Batista já veio, já anunciou, ele já cumpriu o que está aí no verso 6. Houve a conversão, e aqui é o derramar do Espírito após a vinda de Cristo, crucificação, ressurreição, onde nós começamos no agir do Espírito, a desenvolver o amor aperfeiçoado. Isso só é possível para crente. Pai ama filho, filho ama pai, isso só funciona com quem tem o Espírito Santo. É o aperfeiçoamento do amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso só funciona para quem tem o Espírito Santo. E ele diz então, vem o profeta, vem o anjo, como nós vimos no texto anterior, que é Jesus Cristo, cumpre
a justiça, e então agora vocês ficam com o verso 4 do capítulo 4, até que se cumpra o dia do Senhor. Portanto, irmãos, encerrando aqui pelo nosso tempo, o livro do profeta Malaquias, o que você tem que fazer? Primeiro, como eu mencionei no início, tenta se identificar. E você é um crente temente verdadeiramente? Ou você é um murmurador? E aqui o murmurador, ora eu falei como crentes que murmuram, e ora eu falei como ímpios mesmo. Crente não pode ter uma vida de murmuração. Ímpio pode reclamar, pode murmurar, mas o crente, Deus te amou de tal maneira que enviou o seu único filho para que você experimentasse no dia do sol da justiça a vida eterna com ele. Como é que a gente vai reclamar de alguma coisa? Portanto, se você não quer ser murmurador, eu tenho algo para você. Se dedica a viver o verso 4 do capítulo 4. É simples. Aplica isso na sua vida. Prioriza isso na sua vida, e aí eu volto ao domingo passado. Cuida das coisas de Deus, Ele vai cuidar das suas coisas. Não murmure, não fique olhando só para o seu próprio umbigo. Elias já veio, e o dia do juízo pode acontecer a qualquer momento. E isso faz parte da nossa doutrina, da teologia que a nossa igreja entende sobre o dia do Senhor, ou o dia do juízo. Nós entendemos que esse dia, ele pode acontecer exatamente a qualquer momento, inclusive agora. Não precisa acontecer grandes coisas como aqueles filmes e outros livros falam por aí. Ele pode voltar agora. E o que você está fazendo? Essa é uma parte belíssima da nossa doutrina. Você tem que estar, como a gente vê ali as noivas, aquela ilustração das noivas, da parábola, como é que está aí o azeite? E o azeite ali tem a ver com essa vida no Espírito, essa unção, essa presença, essa maneira com que você se volta na sua relação a Deus, adora, guarda os seus estatutos e lembra do dia do Senhor. O que eu gostaria de deixar como algo mais importante sobre o livro de Malaquias, que nós vimos rapidamente, apenas em 4 sermões, é a importância que o culto tem na sua vida de crente. E eu não preciso te conhecer em detalhes para saber como anda a sua vida espiritual, eu preciso apenas saber como você trata o culto. E Deus requer isso de você. Se você entender isso, eu me dou por satisfeito. Vamos orar então a Deus para encerrarmos.